Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, canção de José Afonso, que é uma música dos anos 60, que vai ser usada há 46 anos como senha da Revolução dos Cravos, ou Revolução da Liberdade, ou Primavera Portuguesa. Você vê que eu cantei num beat, uma tentativa, né, de cantar num beat mais acelerado, para lembrar os meninos do 365, que era uma banda punk de São Paulo, que tocava essa música nos anos 60, nos anos 80, dancei muito, poguei muito Grândola Vila Morena, né? Uma saudade de mim nessa época, aí andando com os punks de São Paulo. Bom, foram duas as senhas para a Revolução dos Cravos, né? Uma foi, a primeira foi E Depois do Adeus. Ela foi tocada um pouco antes da meia-noite, por volta das 11 horas da noite, só para dizer, ó, revolução vai acontecer. Ela tinha ganhado a canção, o Festival da Canção em Portugal, era de José Nisa e José Calvário, e o intérprete era Paulo Carvalho. Então as pessoas saíam cantando Depois do Adeus, era uma música muito popular, não tinha nenhuma conotação política. A ideia era só, ó, se quando tocar é porque a gente está anunciando que não vai ter mais volta, que a revolução vai acontecer. Um pouquinho depois da meia-noite, alguns minutos depois da meia-noite, entraram na Rádio Renascença de Lisboa e fizeram o operador colocar Grândola Vila Morena, do José Afonso. Essa sim, uma música censurada, né? O povo é quem mais ordena, né? Onde numa ditadura o povo vai ordenar alguma coisa. Ele era visto como um compositor subversivo, e aí era, ó, as tropas podem caminhar. Foi uma revolução dos militares, a revolução dos capitães. Tem um filme lindo chamado Capitães de Abril, da Maria de Medeiros, que é uma atriz e uma cineasta portuguesa, e ela participa do filme, ela faz o papel da mãe dela, é os olhos da criança Maria de Medeiros, né? Parece que os pais dela efetivamente participaram da Revolução. A mãe era professora universitária, o pai era militar. No filme a gente não sabe se realmente foi isso, né? Enfim, o que tem de romance aí, mas no filme o pai dela é o cara, um dos militares que entra na Rádio Renascença para colocar Grândola Vila Morena para tocar e dar o start ali na Revolução. Aí caminharam os Capitães de Abril, é o nome do filme, né? Caminharam em direção à Praça Central de Lisboa, caminharam em direção ao Palácio do Governo. Foram os capitães, né? O médio e baixo oficialato que fizeram a Revolução. As altas patentes se mantiveram fiéis ao governo, né, até quando não deu mais, até quando a revolução já estava na rua, os populares já tinham aderido, né, e a coisa era sem volta. A revolução, claro, foi para pôr fim à ditadura que havia desde 1933. Antônio Salazar assumiu o poder em 33 em Portugal, morreu em 68 e manteve um pupilo chamado Marcelo Caetano, que vai ser deposto aí pela Revolução dos Cravos. Então o exército não queria que a revolução acontecesse, mas não teve como segurar. Agora, os soldados que foram para a Revolução efetivamente são aqueles mesmos que iam para as guerras de independência, porque Portugal ainda mantinha as colônias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, enfim, Portugal ainda era uma metrópole e ainda lutava nas guerras contra aqueles que queriam a independência, a livre determinação dos povos de seus países, né? Então esses soldados, né, não viam mais sentido para guerras de independência assim, corriam riscos de morrer numa guerra dessa que eles não acreditavam que, né,
teria algum sentido. Então vai ser o maior morte mesmo revolucionário, né? O meu pai chamava de Revolução dos Cravos Vermelhos porque ele queria acentuar o caráter socialista da revolução. Mas foi uma revolução multicolorida, né? Foram muitas as ideologias que se uniram ali contra o salazarismo. Bom, 1973, um ano antes, foi o ano daquela produção musical absurda brasileira, com discos importantíssimos, como Todos os Olhos, o primeiro dos Secos e Molhados, o Novos Baianos Futebol Clube, enfim, muitos discos ali de 73, mas eu tenho um que eu prometi falar para vocês, que é o Chico Canta, de Chico Buarque e Rui Guerra. Né, o Chico Canta ou Calabar, né, era a trilha sonora da peça Calabar, que chamava Calabar, o Elogio da Traição. Eles recortavam a história do Brasil naquele momento das invasões holandesas para falar de uma figura polêmica da história, que é o Calabar. Né? Na verdade, a gente estuda o Calabar como um traidor, traiu os portugueses para ajudar os holandeses. E a discussão, a princípio, né, da peça era essa, né? Mas como assim? Ele traiu quem? Né? Traiu os portugueses e o brasileiro está traindo o português por quê? Né? Tem mais a que lutar contra os invasores em geral. Mas, enfim, o que menos os autores queriam era discutir a revisão histórica. Não era isso. A questão era poder falar do Brasil naqueles anos 70 ali, né, no pior momento da ditadura. Aliás, Marcelo Caetano foge para o Brasil, vai ser muito bem recebido pelos militares aqui, claro. E tem uma música de 1900, da ida do Calabar, chamada Fado Tropical, que em 73 ela não causava tanto pavor, né? Mas a partir de 74 ela tem uma afirmação muito perigosa. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ai, que agudo feio. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Essa afirmativa em 73 não dizia muito, ditadura lá, ditadura aqui. A partir de 74 pode querer dizer alguma coisa. Pode estar querendo dizer que o Brasil quer fazer uma revolução como os portugueses fizeram. Né? Esse disco é ótimo, né? Tem uma parte da própria música que tem uma parte recitada que fala assim: sabes, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo, além de sífilis, é claro, além de... Na hora que fala sífilis, palavra proibida. Né? E algumas palavras foram suprimidas, né, de algumas músicas. Na música Bárbara, que é a Ana de Amsterdã tentando seduzir a Bárbara, uma mulher tentando seduzir a outra. A Bárbara era viúva do Calabar, né, na peça. E aí fala: o meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei sua, mas a palavra some, né? Coisa que os ditadores fizeram aqui, né? Tiravam essa liberdade poética. Bom, a peça vai ser proibida, a música vai ser proibida, o disco vai ser proibido, depois só volta nos anos 80 e aí mesmo assim com essa supressão de palavras, né? Porque ainda nos anos 80 nós teremos a Solange, né? A Solange, que era a censora, a que tirava, a chefe da censura, né? Que não permitia palavras indecentes, termos indecentes. Imagina 2 mulheres ali, né? Não podia. Em 1974, o Chico fez uma homenagem
a Revolução dos Cravos com a música Tanto Mar, que a versão conhecida é a versão que foi gravada em 78, né, num disco que foi permitido, mas a versão de 74 não foi, né, não foi permitida a execução. É no presente. Sei que estás em festa, pá, fico contente, e enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente. Mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Pará, pará, pará. Bom, lindo Tanto Mar, né? Hoje, 25 de abril, Chico receberá ou receberia, não sei se por conta da pandemia houve um adiamento, imagino que seja, o Prêmio Camões. E nós aqui do Brasil morremos de orgulho, né?